claimants will be at the trial in October 2026. Muitos dos clientes vai ser em outubro de 2026. And so a question that I'm asked very often is, do you as the English lawyer in the case, advising clients, advise that they accept the repatriation, the PED, if you are eligible? Now, that is everybody's individual decision. We never have and never will tell people what to do. That people must make their own democratic choice. But there are a number of things that I would advise. One, the client committee, so the committee who represents everybody in the Mariana claim, has advised that people do not accept the repatriation. Outra pergunta que recebe muito é: você, como advogado do caso inglês, advogado inglês, sugere que as pessoas aceitem o PID se forem elegíveis? Bom, isso é uma decisão individual, a gente nunca vai falar para ninguém o que elas devem fazer, todos precisam decidir isso democraticamente, mas o que a gente pode dizer é que o comitê de clientes, que representa todos os clientes na ação inglesa, fez uma sugestão, assim, a sugestão desse comitê é de que os clientes da ação inglesa não aceitem o PID na repactuação. And the reason why they reached that decision was that people are stronger together than they are individually. This is a group action where people have come together, 650,000 people, to take action collectively against the companies. And what the companies try to do is to buy off people in the communities, to dehydrate an action. And the client committee has seen what has happened here in Brazil over the past 7 years. When this case started, most people were being offered 1,000 reais by Hanover. 7 years later, and the repatriation was signed at the end of the first week of the trial in England. Is that a coincidence? Of course it's not. It was signed because of the pressure of the English claim. Then they're offering people 35,000 reais or 13,000 reais. So the amount of money that's been offered over 7 years has just gone up like that. The stock market has just risen and risen and risen. And we have taken the view, together with the client committee and experts that we've appointed, that the values that are offered in the repatriation for the vast majority of people are still far below what a fair and full compensation looks like. So for the vast majority of people, the advice is don't accept on a personal basis. For everybody, the advice from the client committee, the instructions from the client committee is don't accept because you want to stay strong. Então, o motivo dessa decisão que o comitê de clientes fez é que ele sabe que juntos as pessoas são mais fortes. O que a gente está trazendo é uma ação coletiva em que 650 mil pessoas se juntaram para tomar uma ação contra as empresas, contra a BHP. E o que a BHP tenta fazer é comprar as pessoas para tentar enfraquecer a ação inglesa. E o comitê de clientes tem visto o que aconteceu ao longo dos últimos 7 anos, que é que quando a ação começou, as pessoas estavam sendo oferecidas R$1.000 pela Fundação Renova, e no final da primeira semana do julgamento, o que claramente não é uma coincidência, passaram a oferecer R$35.000 com a repactuação, obviamente por conta da pressão que a ação inglesa está fazendo sobre eles. Então esse valor só sobe. E nós entendemos, junto com o comitê de clientes também, que os valores estão muito abaixo do que um valor que é justo e integral. Então, pessoalmente, recomendo que não aceitem, mas o comitê de clientes tem feito essa recomendação também. And so, the deadline to adhere to the PED, I think, is the 25th of May, and I'm sure there are a lot of people that maybe are feeling pressure from lawyers sometimes, or from people trying to make money. There are people that come into communities. I would really ask that people go to their lawyer of confidence, their lawyer of trust here in Brazil, who advises them in the English claim, because accepting the PID means you are obliged to withdraw yourself from the English claim under the participation there. And so the consequences are that you will potentially have to give up the action in England. But history has shown us that the longer that people stay strong, the better reparation and the better justice that they get. So don't be tempted by people trying to entice you with short-term vision rather than focusing on the bigger prize.
Então, o prazo do PID para aderir ao PID é 25 de maio e a gente sabe que muitos devem estar se sentindo pressionados por advogados ou outras pessoas querendo ganhar dinheiro, mas nós sugerimos ir a um advogado de confiança, um advogado que você confia e que te representa na ação inglesa, porque o PID faz você, o contrato do PID faz você abrir mão da participação na ação inglesa. Então, as consequências de assinar o PID são que você pode ter que sair da ação inglesa. Mas o que a história tem mostrado é que quanto mais tempo, melhor você vai conseguir mais justiça e mais reparação. Então, a gente pede que vocês não sejam tentados também com as promessas de reparação a curto prazo, né? So stay strong with the action in England. We've never been more confident in success in getting people the full value that they deserve. And many people will have been on the client portal and seen values there that were calculated with reference to the matrix developed by the Fundador Getulio Vargas that sometimes would show a value 10 times, 15 times more than is available in the PID. Now, that's not a guarantee. It's one of the questions we've been asked. You're not guaranteed to get that value, but that's if we can prove damages, that is the value that we will say the court should award, plus interest adjustment and plus inflation adjustments. So that gives you an idea of the difference between what will be sought at court, what will be asked for, versus the amount that they're willing to pay now. Então, a gente pede também que continuem fortes na ação. Nunca estivemos mais confiantes de que a gente vai conseguir os valores totais para os afetados. No portal do cliente, muitos podem ter visto que conseguem fazer uma comparação de valores para ver quanto pode ser pedido na ação inglesa. Isso tem base numa matriz da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, que mostra, às vezes, valores de 10 a 15 vezes mais do que o PID tem oferecido. Isso, obviamente, não é garantido, esse valor não é exato, mas se a gente conseguir provar todos os danos, a gente deve pedir esses valores, mais ainda ajustes de inflação e juros. Então, essa dá para ter uma ideia da diferença entre os valores do PID e da ação inglesa. And so the final thing I would just like to draw your attention before I take people's questions is in relation to updating people's retainers, their powers of attorney. Many people may have received text messages or WhatsApps or had emails asking them to update them. Now, the agreements don't change any of the values. We're not changing the fees or the amounts of compensation or the terms of those, any of the relevant terms of those agreements. What the updated contracts do is that they reflect the recent developments in the case. They ensure that we have all of your information is updated so that we know how to contact people, that we can contact you through WhatsApp as well. And it also provides greater protections for the client committee and the law firm as a whole as against BHP. So we would ask everybody to sign their updated retainers. If they don't, you aren't removed from the lawsuit, but it just makes the case stronger by doing so. And you can also see the values that will be sought in the claim on your behalf by going onto the client portal. Então, por fim, também, o último ponto antes da gente ir às perguntas é sobre a atualização, os termos atualizados dos contratos. Muitos podem ter recebido mensagens ou e-mails, SMS pedindo que vocês afirmem esses termos atualizados. Essa atualização não muda nenhum valor, nenhuma taxa da ação ou do escritório, só refletem alguns desenvolvimentos do caso e garantem também que a gente tenha as suas informações de contato atualizadas para a gente poder entrar em contato e também trazem maiores proteções ao comitê de clientes e também ao escritório contra a BHP. Então, a gente está fazendo esse pedido, mas se você não fizer isso, você não vai ser removido da ação. Mas você também, ao fazer isso, pode dar uma olhada nos valores, na comparação de valores que tem lá no portal também. And if you have any trouble accessing the client portal, you can click Access Issues and then you can speak with the virtual agent and our team will be able to analyze the case and get in touch with you very soon. Então, se você tiver alguma dificuldade em acesso ao portal, é só clicar na opção de acessar o nosso agente virtual, mandar seu problema por lá e logo os nossos atendentes vão retornar, vão entrar em contato com você de novo com uma solução, com alguma resolução ao seu problema. And if you need any more help, please
visit www.casoiglesiamariana.com.br to find assistance, or go to a walk-in centre, or use one of the contact numbers. Now, I know a lot of people sometimes struggle because so many people are trying to get contacted each time. So please bear with us with a little bit of patience, but you should be able to get the assistance you need either on the phone or on the web or in a walk-in centre. Então, se você também precisar de mais ajuda, você pode acessar o site www.casoinglesmariana.com.br para ver as opções de contato, de centros de atendimento local. A gente sabe que alguns de vocês podem ter algumas dificuldades entrando em contato imediatamente, mas isso é por causa do volume também de pedidos que a gente tem tido com essas novidades. Mas é só ter um pouquinho de paciência às vezes com a gente, que a gente vai te retornar, a gente vai te atender assim que possível. And I think now we've got some time to take some questions from our clients. We've had over 10,000 questions, so I'm afraid we're not going to have time for all of those tonight, but we have been able to get a number of questions which are representative of a lot of questions that people have asked. So perhaps we can go through those, Karen, one by one. Então, agora a gente vai responder algumas perguntas que recebemos de vocês, né? A gente recebeu mais de 10 mil perguntas, então a gente obviamente não vai conseguir responder isso tudo hoje, mas a gente selecionou algumas das perguntas que representam talvez as dúvidas principais de vocês e a gente vai tentar respondê-las agora. So perhaps you can translate the questions in Portuguese, each of them, and then I'll respond in English, if that's okay. So perhaps we start with the first question. Então, a primeira pergunta é de Rosângela Gonçalves, que pergunta: no caso de uma vitória, qual é a previsão do pagamento da compensação? So thank you for the question. As I mentioned earlier, we'll be seeking an anticipation this year, and if we're successful in that, I would hope to see a payment in the first quarter of next year, because BHP could try to appeal, which is another question we had. I don't think they have any grounds to be able to appeal, but it's unlikely that an anticipation would be paid before an appeal had been determined. So I would anticipate, if you choose the word again, that we would be able to obtain anticipations in the first quarter of next year, so in the first months of 2026, perhaps by April 2026 is the latest. Então, como mencionado mais cedo, a gente deve pedir uma antecipação de indenização ainda esse ano, em caso de sucesso no julgamento de responsabilidade. Então, a gente deve ver esse pagamento nos primeiros meses, no início de 2026. É possível que a BHP recorra, mas é muito difícil, porque não devem ter muita base para fazer isso. Então, se for concordado, se for aprovado, é difícil pagarem. Antes disso, devemos receber até abril de 2026, no máximo. And remembering again, that's not guaranteed. We will ask the court for it, and you're very optimistic that we will get it, but we'll ask the court for it. E, de novo, lembrando, isso também não é uma garantia, a gente vai fazer esse pedido à corte, mas estamos bem confiantes e a gente só não consegue garantir para vocês. And then the second question. A segunda pergunta é bem parecida: será pago esse ano ainda? It depends. Just as I was answering the question, then we may get the judgment and BHP may wake up. Mike Henry, the CEO, may wake up and think, you know what, I want to do the right thing and ensure that people are paid properly this year. So you could be paid any day this year if BHP decided to do the right thing. If they don't do the right thing, then you have to put your trust in the court, in the process. And as I said, I think it's probably more likely to be early next year before payments are made in that circumstance. Desculpa, essa pergunta foi feita pela Miriam Maria Meirelles. E, assim, como também falamos mais cedo, o CEO da BHP pode acordar um dia e decidir fazer a coisa certa e, nesse caso, fazer um acordo e vocês poderiam ser pagos a qualquer momento, quando eles quiserem. Mas, se não, a gente vai ter que confiar na corte, confiar no processo. Então, a gente acha que é um pouco mais difícil o caso do acordo esse ano. Então, a maior probabilidade é que seja realmente no início do ano que vem, com essa antecipação. And the third question, I think, from Viviane. A terceira pergunta é da Viviane Figueiredo. O valor que vamos receber é o que está no portal do cliente? It might be more, it might be less. And the reason I say that is because that is the value that we have assessed each individual client's case based on the FGV matrix and one or two
other sort of indexes that we have looked at. Obviously, inflation and interest are increasing all the time, but that value means that the court has to accept the evidences to prove that that value should be received, and also the court has to accept our arguments that the FGV matrix or something similar to it is the right way to value the damages. So I'm sorry I'm not able to give a straight answer, but what that value is an approximation of the amount that we will be seeking in court. Então, pode ser mais, pode ser menos. Esse é um valor que a gente analisou individualmente o caso dos clientes e calculamos com base na matriz da FGV e alguns outros índices. E também tem que levar em conta depois inflação e juros que estão sempre aumentando. Mas esse valor significa que a corte vai precisar aprovar as provas e os nossos argumentos de que esse é um valor justo e de que a matriz também da FGV é a forma certa de avaliar esses danos. Infelizmente, a gente não consegue dar uma resposta certa. I think we can go to the fifth question from Juliana, because I think the fourth question we've already answered that. Então, agora a gente está indo para uma pergunta de Juliana Cabral, que pergunta quais documentos serão necessários como prova para receber o pagamento da compensação. So, a successful judgment, as we expect, in June, and as I said, I think it's probably more less how much damages should be paid. And the English court, though, its procedure is English law. And so, for example, the question I think mentioned that Juliana had been buying water since the collapse of the dam. Now, the court is not going to expect somebody to have kept a receipt for every bottle of water that they have ever bought. What the court would look to is what somebody would have spent on water during that period of time. And then people are able to make testimonies. So in England, we have what we call witness statements, such as an affidavit. And if somebody says, look, I bought water since the 5th of November 2015, there's no good reason in that circumstance, especially perhaps that maybe they have a few receipts or something. There's no good reason in that case why I think the court would doubt that somebody was truthfully saying the type of expenses they've incurred. Então, nesse caso, a compensação vai ser decidida sob a lei brasileira. A corte inglesa vai usar a lei brasileira e o procedimento vai ser a lei inglesa. Então, por exemplo, na pergunta também, a Juliana diz que ela tem comprado água desde o desastre. Mas a corte não vai supor que ela guardou todas as notas fiscais que ela gastou em água desde então. Então, o que eles vão fazer é calcular o quanto uma pessoa gastaria em água nesse tempo. A corte inglesa também tem alguns procedimentos, podem ouvir testemunhas, por exemplo, que vão dizer que compraram água por tanto tempo e podem ter algumas notas fiscais e vão usar isso para fazer o cálculo. And then, so I think the sixth question is from Dalson. E aí temos a sexta pergunta de Dalson César. Aqueles que já receberam compensação do Novel no Brasil terão direito à compensação no caso inglês? No caso de crianças abaixo da idade de 18 anos que vão receber compensação, quem vai ser responsável por essa compensação? So, in relation to the novel system, one of the things we're arguing is that the waivers that people signed do not cover all of the range of losses, and especially the future losses, and especially people that, for example, receive payments in novel water loss. I'm sure we'll be able to continue in the English case. I'm optimistic that people will be able to receive further payments, and continue in the case in England. But this is the concern about the piece. Sometimes if you sign a waiver, then the companies try to use it to say that you can't receive future entitlements. So the answer to that is I hope so. Então, em relação ao Novel, primeira parte da pergunta, um dos argumentos que nós estamos usando é que os contratos assinados, que ao assinar o Novel, não cobrem todos os danos, inclusive, principalmente, os danos contínuos, os danos futuros. Então, por exemplo, o dano água. Então, a gente acredita que vão poder continuar na ação sim, estamos bem otimistas de que vão poder continuar na ação. Mas a preocupação, por exemplo, com o PID, né? Se as pessoas assinarem, a gente sempre está abrindo mão desses direitos, possivelmente. And then I think the other question Dawson asked was, in the case of children, who's responsible for their compensation? Now, in the English case, we have a litigation friend. So there is someone who is professionally appointed
a Brazilian lawyer to look after the interests of the children. And what will happen normally is when the court awards either an anticipation or the final judgment, then the parents of the child or a legal guardian of the child will open a bank account or show the court what they would like to use the money for, and then a payment is made by the companies into that bank account, which is managed normally by the parent or the guardian. Então, sobre também a parte dos menores, quem vai ser responsável pela compensação, a gente tem um profissional representando menores na ação inglesa, um profissional que representa todos e é um advogado brasileiro. Normalmente, o que acontece é que quando a corte, por exemplo, aprovar a antecipação ou a compensação final, os pais ou os responsáveis legais desses menores vão abrir uma conta bancária ou mostrar também qual é a intenção assim, de gasto com essa compensação e vai ser depositado nessa conta que deve ser gerida pelos pais ou responsáveis. Okay, just because we've got limited time and I want to get through as many questions as we can. If it's okay, I'm just going to give answers to questions in English and then ask you to translate them in Portuguese straight, if that's okay. So will those who are in the lawsuit without a lawyer receive any compensation?